Vamos agora para o segundo evento. Aqui primeiro nós vimos como analisar através do gráfico se uma relação é ou não função, do ponto de vista do caso que a gente citou como brincadeira, o caso Bebum. Tá? Agora nós vamos analisar um outro caso, aquele caso que a gente apelidou de caso vampiro, que é aquele caso que a pessoa não tem imagem projetada no contradomínio. Olha só, eu tenho um desenho, um gráfico, tá? Fazendo o domínio em imagem desse gráfico, fazendo a projeção ortogonal sobre o eixo X, projeção ortogonal sobre o eixo Y, nós temos o conjunto domínio aqui, ó, representado de 2 aberto até 3 fechado. Estou utilizando esses valores de X. E aqui a gente tem o conjunto imagem de 5 aberto até 7 fechado aqui, porque o 7 é utilizado, bolinha fechada aqui. Olha só, gente, se ele não falar nada, a função sempre é de R em R. O que significa isso? O domínio tem que ser os números reais e o contradomínio também tem que ser os números reais. Se tiver aqui R em R, bem, se não tiver, você tem que considerar que a função é de R em R. Então, analisando isto aqui e isto aqui no diagrama de Venn, nós percebemos que de todos os números reais que existem dentro do domínio, porque aqui está falando que todos os números reais estão dentro do domínio, e também os números reais estão dentro do contradomínio, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Gente, não só os números inteiros, mas qualquer números reais aqui dentro. Então, só que eu estou utilizando desses números reais do domínio? Só estou utilizando de 2 aberto até 3 fechado. Ou seja, só esses valores aqui, ó, que eu representei aqui, de 2 aberto até 3 fechado, é que estão possuindo imagem. O 2 não está nem possuindo imagem, porque o 2 bolinha aberta, ou seja, o 2 não participa disso aqui. Então, só esses elementos aqui que eu representei aqui no meu diagrama de Venn é que tem imagem no conjunto contradomínio. Todos esses outros estão sem imagem, né? Então, todos esses outros fazem com que isso aqui deixe de ser função. Ou seja, todo elemento do domínio tem que ter uma imagem única, não pode deixar de ter imagem. Então, como é que a gente analisa isso? Como que seria função? Seria função, por exemplo, aqui, se tivesse falando que o conjunto, aqui, por exemplo, de 2 aberto a 3 fechado em 5 aberto a 7 fechado. Por exemplo, se eu tivesse te dado, então, a relação desse intervalo até esse intervalo, ou seja, domínio contra domínio, em vez de ser R, aí eu estaria provavelmente, no domínio só teria esses elementos. Então, não deixaria mais ser função. Ou seja, para analisar se é ou não função no gráfico como esse, você tem que pegar o domínio do gráfico dado e verificar se ele é igual ao domínio dado no exercício. Se ele for igual, não vai sobrar ninguém sem imagem. Então, o domínio aqui é de 2 aberto a 3 fechado e o domínio dado na relação também é esse. Então, esse caso seria função. No caso anterior, se fosse de R em R, como o domínio aqui é de 2 fechado a 3 aberto e aqui R não seria função, ok? Então tem que bater o domínio dado com o domínio do gráfico. Um exemplo aqui agora. Eu coloquei um gráfico de uma reta, né? Primeiro vou analisar, não falou nada, gente, então quer dizer que a relação aqui é de R em R. O conjunto domínio são os números reais e o contradomínio também são os números reais. Analisando o domínio desse gráfico aqui, gente, nós vimos que, como não tem bolinha nem fechada nem aberta aqui nas extremidades, significa que esse gráfico continua a vida inteira. Então, o domínio aqui, os valores de X utilizados no gráfico, são os valores reais. Portanto, o domínio aqui no gráfico são o conjunto dos números reais, que está batendo com o que foi dado aqui. Então, segundo esse ponto de vista aqui, segundo não ter ninguém sem imagem, isso não vai acontecer. Agora também a gente pode fazer o corte na vertical para saber se não tem ninguém com mais de uma imagem. Portanto, a gente uniu as duas coisas. A gente primeiro verificou se o domínio do gráfico é igual ao domínio dado, beleza, ok. E fizemos corte na vertical, não tiveram nenhum traço que cortaram mais de uma vez o meu gráfico. Então, portanto, também, pelo primeiro ponto de vista, também está ok. Então, isso aqui seria uma função.